Bom dia, tudo bem? Você é uma pessoa longânima? O que é uma pessoa longânima? Vamos ver? Uma pessoa longânima é aquela que demonstra grandeza, paciência e generosidade de ânimo, especialmente diante de adversidades. Essas pessoas são corajosas, conseguem suportar dificuldades com resiliência, não se irritam facilmente e agem com bondade e paciência mesmo quando são ofendidas. E aí, você é uma pessoa longânima ou não? Vamos falar sobre isso hoje? Vamos ler Provérbios 16, 32, que diz assim: Melhor é o longânimo do que o valente, e melhor é o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A Bíblia nos ensina que força verdadeira não está em apenas grandes feitos ou em conquistas, mas na capacidade de governar o coração. Quando a gente fala coração, o que vem na nossa mente? Sentimentos, emoções. Então, o que está falando aqui? Que a força verdadeira está na capacidade de governar os nossos sentimentos. Dominar sentimentos, impulsos e reações é um exercício diário. Eu não consigo ser assim. É um exercício diário. Primeiro nós temos que querer ser e começar a praticar. É fácil? Não. Mas a gente consegue chegar lá. Praticando no dia a dia. Exige sabedoria e dependência de Deus. Porque Ele é capaz de nos transformar, de nos ajudar, de nos fortalecer. Tem coisas que só Deus que consegue nos ajudar. E governar, porque tem pessoas que é muito impulsiva. E não é fácil a gente mudar isso de um dia para o outro. O que a gente faz? Ora, pede, Senhor, me dá forças porque eu consigo. E a gente começa a praticar no dia a dia. Isso é maturidade. E é o que nós estamos aprendendo durante essa jornada, durante esses devocionais, a crescermos, a termos maturidade. Muitas vezes somos levados pelo imediatismo das emoções. Reagimos antes de pensar, falamos sem refletir, ferimos e nos ferimos. Sim, porque muitas vezes nós ferimos o outro, nós sentimos e a gente fala, pra que eu falei aquilo? Por que eu falei aquilo? Por quê? Porque nós não pensamos. No entanto, a palavra nos convida a cultivar a longanimidade, a calma que brota de um coração alinhado ao Senhor. Desenvolver inteligência emocional à luz da fé não é reprimir os sentimentos. Não é você guardar os seus sentimentos, sufocar os seus sentimentos, não. Mas reconhecê-los, compreendê-los e colocá-los diante de Deus para que Ele nos conduza. Senhor, hoje aconteceu isso, eu fiz isso, eu falei isso. Me ajude, Senhor, a ter sabedoria. Me ajude a pensar antes de falar, a ter calma. E aí você vai se analisando. Aconteceu uma situação assim, você falou impulsivamente? Chegue à noite, ore. No outro dia, quando acontecer algo semelhante, você, opa, agora não vou fazer isso. Respira, pensa e fala com suavidade, sem agressividade. Pense na resposta. Às vezes a gente fala assim, não, mas vai demorar demais. Não. A pessoa falou algo.
pensa um pouquinho e dá a resposta. Às vezes é melhor você falar assim, eu vou pensar. É melhor você falar assim do que você falar algo agressivo. A gente não tem que ter resposta para tudo. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós não temos que ser perfeitos. Antes, não responder do que sermos agressivos, do que ferir o outro e depois vir aquele sentimento de culpa. Vamos lá, desenvolver inteligência emocional à luz da fé não é reprimir os sentimentos, né, mas reconhecê-los, compreendê-los e colocá-los diante de Deus para que Ele os conduza. Como eu falei aqui, né, a gente orar, pedir ajuda para Deus e compreender, nos compreender. Que nós crescemos às vezes assim, sendo impulsivos, e não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir mudar. São processos. Um caminho a seguir para chegarmos à maturidade. Amém? Quando aprendemos a pausar, respirar e orar antes de agir, o Espírito Santo nos guia para respostas mais equilibradas e amorosas. Assim, nossas emoções deixam de dominar nossos passos e passam a ser parte de um viver mais consciente, sábio e cheio de paz. Inspiração terapêutica. Quando aprendemos a observar nossas emoções antes de agir, descobrimos um espaço sagrado entre o sentir e o agir. Eu falei aqui há um tempo atrás. Às vezes a nossa reação não condiz com o que aconteceu. Por quê? Porque há algo em nós a ser tratado, algo em nós a ser curado. Às vezes uma pessoa fala algo que para a pessoa que está do seu lado, ela não fez diferença, mas para você me ofendeu, me magoou. Por quê? Nós temos que aprender a compreender nossa emoção. Por que aquilo me magoou? Por que aquilo me ofendeu? Será que a pessoa quis ofender? Ou ela falou algo mais ou menos normal e me ofendeu? Isso é compreender os nossos sentimentos. Ir nos pés do Senhor e falar, Senhor, eu agi assim. Por que eu agi assim? E começarmos a analisarmos nós mesmos, nossos sentimentos. E governar esses sentimentos. Eu não posso ficar magoada, eu não posso tratar mal outra pessoa. Eu vou então parar, eu vou respirar, eu vou pensar antes de falar. Isso é decisão de se governar. Amém? É fácil? Não. Como eu falei, processo. É nesse espaço que mora o equilíbrio. Acolher, compreender e esperar e expressar com calma é um gesto de maturidade. Cuidar do coração é cuidar da vida que você está construindo. Cuidar dos seus sentimentos é cuidar da sua vida que você está construindo. Nossa, Natália, mas eu já tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. A nossa vida ela é construída passo a passo. Não importa se tem 60, 70 anos, você ainda tem mais dias para viver, mais anos para viver. Como serão esses anos daqui para frente? Eu quero anos com mais sabedoria, com mais paciência, com mais governo. Governando os meus sentimentos, sendo melhor cada dia, tendo mais maturidade. Vamos lá, exercício terapêutico. Hoje, diante de qualquer emoção intensa que você tiver, faça uma pausa de 60 segundos antes de agir ou responder. Às vezes vai precisar de uma resposta mais imediata. Se você não pausa, não para antes de responder, começa, nem que seja 10 segundos, 20 segundos. Pensa, a pessoa te perguntou, pensa. Eu acho isso. Você responde. Começa a praticar. Começa a praticar hoje. Não deixe para a próxima segunda, para a próxima semana.
Comece a praticar hoje. Respire fundo, identifique o que está sentindo e peça direção a Deus. Depois escolha uma resposta mais consciente, mesmo que seja o silêncio por agora. Se for algo que você tem que dar uma resposta, que você pode deixar a resposta por daqui a 10 minutos, ou depois dar uma resposta pelo WhatsApp, antes de dar a resposta, peça direção a Deus. Pense, respire e depois faça isso. Uma vez eu falei com um paciente, um cliente meu, e ele falou que ele era muito intenso, ele respondia rápido. Eu falei, começa a fazer isso. E depois da terceira semana ele falou, nossa, foi tão bom, porque eu dei uma resposta, eu escrevi a resposta para um parente dele, né? Eu escrevi, e aí eu parei, igual a senhora me falou. Eu parei, pensei, falei, não vou fazer isso. Ele apagou e respondeu brandamente. E ele falou para mim, foi a melhor coisa que eu fiz. E ele começou a aprender a fazer isso. Então hoje eu te convido a fazer isso também. Vamos começar a querer, a decidir ser uma pessoa longânima. Vamos começar a governar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Vamos começar a pensar antes de falar, para não ferir e para depois não vir um sentimento de culpa, para depois não ter pessoas com raiva da gente, magoadas. Vamos fazer isso? Vamos crescer um pouco mais? Amém? Então eu te vejo no próximo devocional. Até mais!